Boa tarde, good evening, Happy New Year to everyone, feliz ano novo para todos. Bem-vindos ao terceiro episódio do Amazoniar. Welcome to the third event of Amazoniar. My name is Paulo Moutinho, I am a senior scientist at IPAN, and I am going to moderate this dialogue today. Meu nome é Paulo Moutinho, eu sou cientista sênior do IPAN, e eu vou moderar hoje o diálogo do Amazoniar. After many requests from our followers, the language used in our event today will be Portuguese. Após muitos pedidos dos nossos seguidores, o evento hoje será em português. But don't worry, if you are English speakers, we are making available a version of in English, in subtitles, using subtitles of this event on IPAN's YouTube channel. And this is coming very soon. The good news is that the next Amazoniar event, we will have our live stream being managed by another platform that this platform can provide simultaneous translations in Portuguese and English. That way, will be easier to everyone to follow us, okay? So I hope that you, English speakers, continue to follow us in our next event. Switching the language to the Portuguese now, para quem está conosco pela primeira vez, o Amazoniar é um projeto centrado no diálogo para melhor compreender o atual processo de reação global que acontece em relação à Amazônia e como isto afeta as relações internacionais, especialmente entre o Brasil e especificamente não só com muitos países, mas especificamente com a Europa. Essa é uma série de transmissões ao vivo que a partir do próximo evento será em inglês e português, como eu mencionei antes, e transmitido pelo canal do IPAN no YouTube, como acontece todos os meses, ok? Seria bom dizer também que o Amazoniar ele está planejado em ciclos de diálogos, que abordam um tema relacionado à Amazônia e seu relacionamento com a comunidade internacional. Este é o terceiro diálogo do primeiro ciclo. Está bem? E a gente que esse primeiro ciclo ele deve abordar acordos internacionais, especialmente como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas também falar um pouco do comércio internacional e dos investimentos. Tudo sempre relacionado com a Amazônia. Nesta live de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o papel do comércio internacional e dos investidores para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E eu estou muito feliz porque nós vamos contar com dois convidados para lá de especiais que irão nos falar sobre esse assunto. Lembrando que este é um diálogo informal e que você pode também enviar suas perguntas pelo chat para os nossos convidados. Dessa forma, eu gostaria de apresentar, tenho o enorme prazer de apresentar pelo lado brasileiro, o Fábio Alperovitch. O Fábio é graduado em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, com curso de extensão na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na Harvard Kennedy School, e ele fundou a Fama Investimento, do qual ele ainda cuida até hoje, durante provavelmente quase 2 décadas, né, Fábio? Então, é uma honra grande. O Fábio também tem uma série de experiências com ações, né, um fundo de ações de empresas brasileiras, que é o Fama, que estão preocupadas com o tal do ESG, o Environmental, Social and Governance, quer dizer, preocupadas com as ações que trazem benefícios ao ambiente, a questão social e a questão de governança, de transparência e assim por diante. O Fábio também é diretor de ONGs e consultor de várias outras, e membro do Conselho de Administração de várias empresas de capital aberto. Fábio,
É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. É um prazer, para mim, gigantesco estar junto com vocês aqui do IPAN, numa batalha conjunta. Um prazer enorme também estar com o Marco. E, bom, antes de mais nada, feliz ano novo. Espero que todos que estejam nos ouvindo estejam saudáveis em suas casas e que tenham um ano maravilhoso. Ok. Vamos, então, apresentar o lado europeu de hoje, que, na verdade, é um holandês que tem coração brasileiro. Eu poderia dizer dessa forma. Marco van der Rie, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã, com uma tese sobre política de biodiversidade no Brasil. Ele iniciou carreira, olha só que legal, pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN, que é uma ONG brasileira socioambiental, que tem sede em Brasília. Trabalhou por 17 anos em diferentes organizações das Nações Unidas, com sede em Maputo, Nova York, Bonn. Trabalhou na África, América Latina, globalmente. É um ser global, vamos dizer assim. Coorganizou a Conferência Anual da ONU para as organizações não governamentais, que gerou declarações que contribuiu muito para a Assembleia Geral da ONU na Rio+20. É extenso aqui o currículo do Marco. Ele está envolvido também, mais recentemente, no Centro de Consumo e Produção Sustentável, na Alemanha, e no EIT Climate Kick, uma entidade de inovação climática da União Europeia, e faz parte, o Marco teve uma participação extremamente importante no processo de avaliação do Fundo Amazônia após 10 anos da existência desse fundo. Atualmente, ele é chefe-diretor do desenvolvimento da Global Report Initiative, o GRI, e é membro também de conselhos das ONGs Conexus, no Brasil, e a Green Light District, em Amsterdã. Marco, um prazer muito grande ter você hoje aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso pedido de participação hoje nessa live. Obrigado, Paulo. Bom, o prazer é meu para poder participar e contribuir para esse debate junto com o Fábio, que, aliás, é membro do Conselho do GRI no Brasil, então a gente se conhece dessa forma. Prazer te rever, Paulo, também. Tivemos muitas conversas nos últimos anos sobre a questão da Amazônia, e eu desejo a todo mundo que está aqui nessa live no YouTube um feliz ano, um ano com muita saúde e um ano com muita sustentabilidade, porque nós temos que fazer um grande trabalho para mudar o nosso rumo nesse planeta. Ok, senhores, então vamos começar os nossos diálogos. Todo mundo aqui que nos acompanha sabe que os diálogos são muito informais, é realmente um bate-papo, a gente quer que o Amazônia seja dessa forma. Deixa eu fazer uma pequena introdução, que aí eu gostaria de que os senhores, cada um dos senhores, pudessem fazer aí uma explanação em cima desse contexto. Acho que todos nós estamos cientes de que o desmatamento na Amazônia brasileira ele vem crescendo novamente, depois de uma redução muito drástica que houve entre 2005 e 2012, por exemplo. A taxa de desmatamento na região em 2020 foi a maior desde 2008. Mais de 50% desse desmatamento atingiu florestas públicas, ou seja, atingiu o patrimônio público dos brasileiros e muito alimentado por grilagem de terras. A situação atual na região parece que corroeu a imagem do Brasil frente à comunidade internacional e face aos mercados e aos investidores internacionais. E eu poderia dizer, acho que Fábio pode depois comentar isso, até em relação aos investidores nacionais. Há uma preocupação muito grande do setor, do mercado e do setor de investimento, incluindo aí setor financeiro, com essa corrosão da imagem que o Brasil
teve nesses 2 últimos anos, especialmente por conta do avanço do desmatamento. Desculpa. Desculpa, gente. Então, sobre a ideia aqui com a experiência de vocês, a especialização que vocês têm, a vida profissional que vocês tiveram e mantêm até hoje, qual é o caminho que nós podemos... Qual é a visão de vocês sobre esse contexto? Investidores e mercado internacional já falam, por exemplo, em evasão de investimento, alguns até em boicote ao agronegócio brasileiro. Como é que vocês veem esse movimento mais recente? E se há algum caminho, pelo menos para a gente iniciar o papo, que nós podemos tomar para reduzir essa imagem, ou mudar essa imagem e, quiçá, reduzir a destruição da Amazônia? Eu gostaria de começar aqui pelo Marco, uns 5 minutinhos, Marcos, para você fazer as suas primeiras explanações nesse sentido. Obrigado, Paulo. Bom, essa já é uma pergunta bem ampla para falar sobre tudo isso. Deixa eu começar a falar com uma provocação, que eu acho que é muito importante para todos nós entenderem e sentir. E quando a gente olha, por um lado, para a Amazônia, para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável, por outro lado, para o que está acontecendo, desmatamento aumentando. Não dá para fazer negócio no planeta morto. É muito claro. Não dá. Também não dá para morar, aliás, para nós, para viver. Eu acho que o David Attenborough, na documentário recente dele, a vida na nosso planeta, Alive on Our Planet, ele sublinhou isso fortemente. Quando eu assistia o documentário, fiquei muito deprimido, mas na segunda parte ele faz uma mudança de também dizendo que tem oportunidades e tem maneiras de sairmos dessa crise. Então, falando sobre a questão de investimentos, ele fala, eu vou fazer uma citação em inglês, ele fala, "It is crazy that our banks and our pensions are investing in fossil fuels, while these are the very things that are jeopardizing the very future we are saving for. Renewable energy will never run out." He says, "We need to rediscover how to be sustainable, be part of nature. It's about saving ourselves. We require wisdom." Então, ele realmente tem uma visão de que, se quisermos sair dessa crise de sustentabilidade global que temos, e que também foi sublinhado pela pandemia, porque, de fato, a pandemia é resultante do impacto negativo do ser humano sobre o meio ambiente, e traz os vírus e traz as doenças muito mais próximas. E podia ter saído da Amazônia, tanto como da África, mas nesse momento saiu de China. Nós vimos, então, esse ano que essa relação destruída entre ser humano e natureza, temos que trabalhar, porque senão nós estamos afetados e o nosso negócio está afetado. O nosso negócio, então, não dá para ganhar dinheiro. O que foi significante que ele menciona no documentário dele, que de 1937 até 2020, o total de terras selvagens diminuiu de 66%, 2/3 do planeta em 37, e somente 35% em 2020. A Amazônia é igual, Brasil é igual, não sei nem a Amazônia, mas também Cerrado, Mata Atlântica, etc. Quando eu cheguei no Brasil para fazer a minha tese de mestrado sobre a política de biodiversidade em 94, 95, desde então perdemos mais de 350 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Então, o meu objetivo era para contribuir para diminuir o desmatamento, trabalhando nesse tema. E, olha, perdemos 10 vezes o tamanho da Holanda nesse período de 25 anos. Então, é incrível. Isso é só na Amazônia, desmatamento, não é nem dos outros biomas. Então, estamos vivendo uma crise grave, não utilizando
a riqueza da biodiversidade que existe das terras e estamos perdendo o nosso meio de vida nesse planeta. Nem falando sobre a mudança climática e tudo, mas está tudo interrelacionado e é um problema sistêmico que temos. Olha, 2015 foi um ano positivo, com os acordos de Paris, com as ODS, e eu acho que desde então as empresas, e muitas empresas, estão se dando conta de que não dá para ter uma economia, não dá para ter lucro, não dá para fazer negócio no planeta morto. E muitas vezes as empresas, nesse momento, estão pedindo mais orientações para o futuro, se esforçando para ver como que eles podem ir para frente. Não estamos nem falando sobre todos, mas muitas empresas estão vendo isso, como Natura no Brasil, como Danone na França, como North Face e várias empresas que já estão bem entrando nesses boicotes que você está falando, porque eles estão dando conta que o consumidor millennial, o consumidor do futuro não quer produtos com desmatamento, não quer nada disso. Logicamente, esse problema não está resolvido. A população europeia também é culpada de tomar leite de vaca holandesa que vive de soja produzido no sertão, no Cerrado, na Amazônia. Ou seja, estamos culpados nessa interligação global do desmatamento, mas temos que trabalhar em conjunto. Então, nós vemos que tem muitas empresas indo para frente, se dando conta que tem que mudar a sua perspectiva. E do ponto de vista do GRI, do Global Reporting Initiative, já quase 25 anos estamos trabalhando com a transparência das empresas em relação a esse tipo de decisões, os seus impactos, a sua gestão de risco nessas áreas, nas áreas ambientais, sociais, de governança, etc., o ESG. E vemos que essa transparência, aumentando essa transparência, ajuda para todos os stakeholders, todas as partes interessadas, entender melhor as atuações das empresas, e as empresas podem melhorar a sua atuação. Não chegamos ainda no ponto final, mas eu acho que para começar o nosso debate, eu gostaria de levantar essas questões. Ok, não, muito bom, Marco. Adorei esse ponto de planeta morto não gera negócios. Fábio, é por aí, como é que é a sua visão nisso? Investimento dependerá de uma postura mais sustentável e como isso se relaciona com a Amazônia? Bom, é sempre muito difícil falar depois do Marco, aí, como ele já falou tudo o que importa, eu vou por outra linha aqui, para a gente poder ser complementar. Tá? Então, acho que eu vou trazer um pouco de contexto e trazer um pouco do panorama do mercado financeiro, em vez de falar especificamente da Amazônia, mas acho que eu vou trazer um pouco da perspectiva de como o mercado financeiro se relaciona com a Amazônia e uma visão de passado, presente e futuro, talvez, e aí a gente pensa um pouco em soluções. Então, acho que a primeira coisa que eu queria pontuar é que, fazendo talvez uma reflexão, se esse evento tivesse acontecendo dia 8, hoje é 7 de janeiro de 2020, provavelmente ele não existiria, né? No sentido de não existia muito esse diálogo entre o mercado financeiro e ONGs que tratam da Amazônia. Eram dois mundos muito apartados. Existia o mundo da sustentabilidade, dos ambientalistas, das ONGs, etc., de um lado, e o mundo do mercado financeiro, de outro lado, com um muro gigantesco no meio. Eu era o alienígena que estava ali em cima do muro e eu tinha um pé em cada mundo. Mas eu era a exceção, e eu não via nenhum tipo de ponte existindo entre esses dois mundos. No ano de 2020, com todos os desafios que nos trouxe, foram criadas diversas pontes, não só internacionais, como nacionais também. Então, falando um pouco do contexto brasileiro, Amazônia ou meio ambiente passou a ser assunto de investidor. E olha só que interessante, a gente hoje está falando numa ONG que trata da Amazônia, trazendo investidor para cá, que eventualmente não seria uma realidade há 1, 2 ou 5 anos atrás. Então, eu já acho isso bastante curioso. Não só esses mundos eram separados, como
vou forçar um pouquinho a expressão, mas eles se odiavam, né? Então, como eu via um pouco dos dois mundos, eu via os ambientalistas olhando para o mercado financeiro e falando, poxa, esse pessoal é egoísta, esse pessoal só pensa no próprio umbigo, querem ganhar dinheiro para si próprio, é um capitalismo mais selvagem e não estão nem aí com o planeta. Enquanto que o mundo da Faria Lima, vamos dizer assim, de uma forma bem estereotipada, olhava para os ambientalistas e falava, pô, eu estou trabalhando para sustentar essas pessoas que são encostadas, que não fazem absolutamente nada e que querem só ficar abraçando árvore, enfim. E nenhum dos dois tinha razão. Então, a hora que começa a construir um pouco dessas pontes, a gente começa a ver um crescimento nesse debate, com um pouco mais de contexto, que eu acho bastante interessante. Então, a primeira abordagem que eu queria trazer é o seguinte, por que isso aconteceu, né? Por que existia um muro tão grande e, de repente, esses muros começam a ser quebrados e algumas pontes começam a ser construídas? A primeira hipótese que eu tenho, e acho que é difícil dizer que a razão é uma única, nem sei traduzir isso em português, é um silver lining, né? Da eleição do Trump e da eleição do Bolsonaro. Então, se tem algo positivo de ambas as eleições, é que ambos foram eleitos com um discurso totalmente antiambiental, tanto Trump e depois, em 2016, quanto Bolsonaro em 2018. Isso provocou uma reação tanto da mídia mainstream, como das pessoas, dos participantes, dos atores do mercado financeiro, que se importavam com o assunto, mas eram completamente silenciados ou pouco vocais nesse sentido. Então, eu, por exemplo, dando minha experiência pessoal, eu que sempre gostei do assunto, quando queria me informar sobre questões ambientais, a questão da Amazônia, eu precisava buscar mídia especializada, trabalhos acadêmicos, sites de ONG, etc. Eu não podia abrir a Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, Valor Econômico, eu não ia encontrar notícias de sustentabilidade lá. Então, eu acho que um pouco desse assunto ter virado mainstream acabou sendo causado por uma reação à eleição de Trump e a eleição de Bolsonaro, que trazem assunto para o mainstream. E sendo um assunto mainstream, ele passa a ser, enfim, ter o diálogo com outros atores que não dialogavam com o assunto antes. O segundo ponto é que é tudo meio concomitante, é a questão emergencial. Nós, cultura latina, e de novo, estou aqui fazendo uma generalização perigosa, mas então estou avisando antes, nós de cultura latina, geralmente, somos mais reativos e menos preventivos. O europeu, ele é muito mais preventivo, talvez por conta, não quero fazer divagações antropológicas aqui, mas talvez por conta de todas as guerras, clima, etc., o brasileiro é muito mais imediatista, muito mais reativo. Então, precisou a gente estar numa situação de emergência total, a gente não está numa situação de mudança climática, a gente está numa situação de emergência climática, para a sociedade civil começar a se impactar com o tema. E quando eu falo de sociedade civil, a gente vê, por exemplo, os 3 maiores bancos privados do Brasil dando as mãos, vindo falar de Amazônia. Não vou nem entrar no mérito se as ações que eles estão tomando são adequadas ou não são adequadas. A simbologia deles estarem de mãos dadas, trazendo um assunto que é um assunto muito relevante para este governo, que é um governo mais belicoso, e os bancos sempre foram um pouco mais governistas, eu acho muito simbólico, é muito emblemático. O terceiro ponto, acho que tem uma questão regulatória também, que principalmente isso vale mais para a Europa, mas cada vez mais, quando você fala que você é green, sustainable, ESG, etc., ele precisa ser um pouco além do discurso. O excesso de greenwashing tem trazido mais regulação. E quando as pessoas, de fato, precisam mostrar impacto, de fato, o impacto começa a acontecer. Então, o mercado financeiro começa a olhar para a sustentabilidade de um outro jeito. A dúvida que existe para mim é se essa discussão no âmbito do mercado financeiro sobre a Amazônia é porque a gente conseguiu despertar a consciência dos atores do mercado financeiro, se é por uma conformidade, né? Então, poxa, se eu tenho um fundo ESG, se eu tenho um fundo de impacto, portanto, eu preciso estar adequado com o meu discurso, ou se é por questões econômicas, poxa, então eu preciso cuidar disso para que eu não perca comércio mundial, ou que eu não perca investimento.
mas acho que pouco importa a motivação. O fato é que está acontecendo. E quando a gente vê a eleição do Biden, que foi eleito muito baseado num discurso super ambientalista, a gente vê a Amazônia com um papel super relevante, porque óbvio que tem nas complexidades do meio ambiente existem várias questões envolvidas, mas acho que talvez a Amazônia seja um dos principais símbolos, ou é muito icônico a Amazônia. E para esse governo atual que a gente tem, a Amazônia também é bastante icônica no outro lado, né? Tem a ver com soberania, tem a ver com muitas coisas. Então, esse choque também traz uma evidência muito grande para a Amazônia. Então, assim, tenho boas e más notícias, né? A boa notícia é que a Amazônia hoje virou mainstream. Quando a gente pega os dados que o Marco colocou, e Paulo, que você também falou, esses eram dados que ninguém lia. Agora são dados que todo mundo lê. Não existe mais dado de desmatamento que não saia em todos os jornais, que ele sai no Jornal Nacional, que saem... antes, também acontecia, só que era assunto de poucos. Então, por virar mainstream, ele tem muito mais holofote, gera muito mais interesse e, portanto, aumenta bastante a pressão. Então, essa é a notícia boa que eu vejo do ângulo da Amazônia. A má notícia é que o mercado financeiro, especialmente o brasileiro, durante muitos anos, não se importou com o meio ambiente. Essa é a grande verdade. E por não se importar com o meio ambiente, não estudou nada sobre meio ambiente, e que são questões extremamente complexas. E quando, de repente, chega uma onda, um tsunami muito forte para falar sobre o meio ambiente, como é que você vai falar de uma questão tão complexa, sendo que você não está preparado? Então, o mercado financeiro passou a ser reducionista. Então, portanto, assim, meio ambiente, toda a questão complexa de meio ambiente, perda de diversidade, água, etc., etc., para o mercado financeiro significa carbono. E ponto. Então, esse debate reducionista, ele acaba sendo pobre, ele tem pouca profundidade, e isso dificulta soluções, né? Porque se o mercado está falando só sobre CO2, se amanhã eu venho com uma solução bacana sobre contenção da perda de biodiversidade, não interessa, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer esse debate de uma maneira um pouco mais amplificada para o mercado financeiro. A solução, ou as soluções, no plural, porque precisam ser muitas, elas precisam vir da sociedade civil. E acho que existem, enfim, muitos órgãos, ou pessoas, ou instituições, ou mesmo empresas interessadas em financiar a solução da Amazônia. Mas existem poucas pessoas que, de fato, conhecem ou sabem como fazer isso. Então, aquele plantador de açaí, por exemplo, ou aquele que tenha uma pousada para promover ecoturismo e etc., ele não consegue aparecer para o governo da Noruega, por exemplo. O governo da Noruega consegue... É assunto de governo para governo. Então, isso não chega. Então, essa exposição das potenciais soluções da Amazônia, ela precisa ser feita para que o dinheiro, seja crédito ou financiamento de qualquer forma, ou equity, ele saia da sombra e passe a ser viável. Essa é a minha introdução. Obrigado. Obrigado, Fábio. Vou continuar um pouco com você, acho que depois o Marco pode complementar no mesmo sentido. Pelo que eu estou entendendo do que vocês dois estão colocando, é que existe um engajamento muito maior, o Fábio foi muito claro nisso do que no passado. Existe, Marco, ferramentas muito mais elaboradas para você dar orientações, seja no setor do comércio, seja nas empresas, seja no setor financeiro, nos investidores e assim por diante. As tais pontes que o Fábio colocou de uma forma bem clara. Vocês dois acham que esse arcabouço, que eu acho que, meio que eu concordo com o Fábio, isso surgiu muito agora, um engajamento muito mais forte agora, ele será suficiente para a gente conciliar duas coisas, que não só na Amazônia, que até então, como muito bem o Fábio colocou, aparentemente não estavam conciliadas, que é avançar na proteção do planeta, do ecossistema ou dos ecossistemas planetários,
na proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, Fábio e Marco, continuarem a produção de bens, a fazer um investimento, a deixar um mercado, seja ele o mercado relacionado ao comércio internacional ou interno, ou aos investimentos internacionais, que permitam conciliar essas duas coisas. Quer dizer, esse é o caminho, ou isso, como o Fábio disse, está seguindo mais numa exigência, talvez, da sociedade, né? E para entrar mais ou menos nos conformes e não ter problema. Fábio, começo com você, um comentário sobre isso. É possível, nós temos no campo financeiro as ferramentas, não só a vontade, mas a ferramenta para conciliar essas duas coisas, a proteção, vamos dizer assim, do planeta e continuar a produção de bens? Olha, eu acho, bom, talvez envolver algumas horas aqui de debate só nessa pergunta, mas acho que a primeira questão é a seguinte: a produção de bens, a gente precisa repensar como a sociedade produziu bens até então, por duas razões. Primeiro, porque aqueles que produzem os bens, muitas vezes, por séculos, utilizaram os recursos naturais como se eles fossem infinitos. E não são, né? E acho que a sociedade percebeu que eles não são infinitos, eles precisam, de alguma forma, serem precificados. Então, água, terra, ar, né, poluição, etc., eles precisam entrar dentro do componente de custo dos produtos, e as empresas precisam se responsabilizar pelo uso desses recursos naturais de alguma forma. Acho que esse é o ângulo de quem produz. Aí depois tem o ângulo de quem consome. O ângulo de quem consome também está mudando. A gente tem uma geração nova, geração Z, que se importa com questões que a minha geração, por exemplo, não se importava. Então, para a minha geração, você consumir um produto que era feito por trabalho análogo a escravo, ou trabalho infantil, ou fruto de desmatamento, pouco importava, desde que aquela camiseta fosse bonita, a um preço adequado e tivesse boa qualidade. O predicado do produto não era relevante. Para essa nova geração, é muito relevante saber da onde vem o produto, como ele é feito. Cada produto ele vem com uma história, vem com um CEP, vem com um DNA próprio. Então, as empresas que não entenderem esse novo consumidor, provavelmente vão ser atropeladas, ou elas vão virar irrelevantes. Dado que essa produção, então, tem que ser responsável, e ela vai ter cada vez mais que ser dirigida por um consumidor que também é responsável, naturalmente, a solução ela vai precisar ser buscada, porque não é mais possível produzir, enfim, ter consumo de carne, por exemplo, vinda da Amazônia. Não é mais admissível isso. E essa é uma questão já não mais de regulatória, de mercados eventualmente se fechando. É questão do consumidor. Primeiro, muitos deles sequer vão consumir carne, mas aqueles que consumirem carne também não querem ter uma procedência, saber a procedência do produto, e assim sucessivamente. Então, acho que quando une a força do capital, né, a força do investidor, com a força do consumidor, aquelas empresas que não fazem por bem e por consciência, elas fazem por mal, elas fazem pela dor. E aquelas que não fazem de jeito nenhum, elas vão ser atropeladas, elas só não perceberam isso ainda. Então, acho que a solução vai acabar naturalmente acontecendo. Só um último ponto, tem uma questão aqui que eu acho que afeta a Amazônia em larga escala, que é a questão do crédito de carbono, porque depois, enfim, da entrada ou da volta, né, dos Estados Unidos para o Acordo de Paris e a discussão do artigo 6, a gente eventualmente vai ver esse mercado de crédito de carbono numa outra esfera, né? De uma outra maneira, eventualmente o crédito de carbono sendo fungível, e aí isso vira até classe de ativo. Então, não quero entrar muito no financeiro disso, mas o fato é que o Brasil tem 40% das florestas do mundo, a gente é um potencial vendedor de crédito de carbono que pode gerar 10, 20, 30 bilhões de dólares por ano
para financiar crescimento de PIB aqui, e ao contrário, o que a gente está fazendo é queimando esse patrimônio. Então, quanto mais a gente desmata, quanto mais incêndio a gente deixa acontecer, mais longe a gente está de ser um grande exportador de crédito de carbono. Então, essa lógica precisa ser invertida rápido. Por que eu estou falando de crédito de carbono? Porque isso é muito grande. E por ser muito grande, acho que ele leva a uma pressão muito maior, porque, enfim, estamos precisando de soluções urgentes e de escala. Marco, Ok. suas Bom, considerações? sobre esse último ponto, eu acho que é fundamental a mudança de cabeça, de olhar para a floresta amazônica, porque estamos olhando para um asset, né? Um ativo que vale muito, que está sendo destruído por preço de banana, o preço de quase nada. Então, não somente os valores ecossistêmicos, os valores do manejo sustentável dos produtos não madeireiros, mas também exatamente o estoque de carbono que está lá dentro, que no mercado global, que vai ter uma visão diferenciada agora sobre a questão do carbono, vai valer muito. E nesse ponto eu gostaria de pegar uma coisa que você mencionou, Fábio, que eu achei muito interessante. O papo de ONGs de 25 anos atrás, quando eu trabalhava no ESPN no Brasil, agora eu vejo as pessoas da União Europeia, ao nível de presidência e de vice-presidência, falando essas mesmas coisas. É uma coisa incrível, é uma mudança radical, e, de fato, quando a gente olha para as políticas globais ambientais ou climáticas, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, realmente é uma visão, uma transformação de uma economia na Europa, com logicamente impactos globais, que é incrível, que quando eu vejo Ursula von der Leyen, o Frans Timmermans falando sobre o Pacto Ecológico Europeu, isso seria impensável 20 anos atrás, como que o mercado financeiro também não falava sobre essas coisas. Agora, o Green Deal da União Europeia realmente quer fazer uma transformação, quer uma sociedade equitativa, próspera, uma economia de desenvolvimento sustentável, e pega em todos os setores: transporte, agricultura, produção de energia, economia circular, questões de poluição da indústria, biodiversidade, construção, infraestrutura, moradia, etc., etc. Abrange todos os setores da economia, e com um investimento muito alto, um investimento de 1 trilhão para os próximos 7 anos, e a pandemia não teve um impacto negativo, pelo contrário, aliás, reforçou a necessidade de uma retomada verde da União Europeia e de uma retomada verde ao nível global, e duplicou esse valor para 2 trilhões de euros nos próximos 7 anos. E então, por que agora eu acho que é diferente? Não é um papo de que vai ser só agora ou para o inglês ver, mas já os ingleses já não fazem mais parte da Europa, então podemos trabalhar em conjunto. Mas eu acho que a ambição dessa União Europeia agora, da Comissão, é uma coisa nova, nunca vimos isso, e eles colocaram essa ambição verde como uma estratégia de crescimento. Então, é totalmente diferente. Realmente, recentemente vi uma apresentação do chefe de gabinete do Timmermans, o vice-presidente responsável pelo Green Deal, e realmente está frisando que realmente não é diferente, é uma abordagem sistêmica, toca em todas essas áreas. Outro ponto, voltando para o que você falou antes, Fábio, também, a questão do mercado financeiro e as mudanças globais. Realmente, o último ano e meio, também no nível do Brasil, mas no nível global, teve muitas iniciativas novas na área de ESG, na área de transparência, do Business Roundtable nos Estados Unidos, do Fórum Econômico Mundial, etc., etc. São dezenas de iniciativas e ideias novas. E para a União Europeia, reforçando a importância do papel do setor privado dentro do Green Deal,
eles têm a diretriz dos relatórios não financeiros, que já de alguns anos atrás, empresas de 500 pessoas e mais têm que fazer, mas estão fazendo uma consulta, fizeram uma consulta pública, estão refazendo e olhando como que essa diretriz de relatórios não financeiros das empresas poderiam ser obrigatório para todas as empresas na Europa, a partir de 250 pessoas, a partir de janeiro de 2022 ou 2023. Aparentemente tem uma visão ampla, porque sem o setor privado participando no Pacto Ecológico Europeu, a União Europeia não vai conseguir chegar às metas que puseram para eles e para os países. E então, esses relatórios não financeiros, obrigatórios, seguindo, como que eles dizem, a dupla materialidade, que é a mesma coisa que falamos no GRI, que é olhando o impacto da empresa sobre o meio ambiente, sobre as questões sociais, mas também o impacto das questões para a empresa e a questão financeira da empresa para dentro e a gestão de risco. Se a União Europeia vai chegar num ponto realmente que tem estándares parecidos do GRI ou relacionados, ou pelo menos pegando todo esse conjunto de ideias na dupla materialidade, forçando as empresas a fazer isso obrigatoriamente, forçando todos os parceiros comerciais da União Europeia também utilizando essas mesmas normas, podemos chegar a uma transparência muito maior e entendendo muito melhor o impacto. Ou seja, isso é importante para as empresas brasileiras entenderem se querem participar do comércio com a União Europeia seguindo essas novas normas. Já temos 400 empresas no Brasil utilizando as normas do GRI, então já tem bastante. Mas com a obrigatoriedade desses standards e, mais importante ainda, a auditoria e, como dizem em inglês, assurance desses relatórios, ou seja, o greenwashing que você falou também não vai ser mais possível, porque as empresas vão ter que submeter para análise se é verdade que eles estão colocando nesses relatórios. Nós estamos chegando num patamar bastante diferente do que 5, 20 anos atrás, na transparência e entendendo os impactos, e as empresas que estão seguindo as ideias e interesses dos novos investidores, os millennials, os filhos de bilionários atuais que estão já mudando as suas ideias sobre como as grandes empresas deveriam ser geridas, os fundos deles. Então, podemos chegar a um impacto muito maior. Tem uma questão importante aqui para entender, para que não seja uma transparência, diminuir a transparência. Ou seja, tem muitos desses ativos globais focalizados somente na questão de materialidade financeira, ou seja, como que eu, como investidor, consigo ganhar dinheiro entendendo as questões ESG, mas não trabalhando o impacto negativo no planeta, necessariamente. Realmente, do ponto de vista de como ganhar dinheiro. Então, nós temos que entender que talvez tenham algumas iniciativas perversas que aparecem que são muito mais e levam a muito mais transparência, mas de fato não são. Então, nós temos que ter muito cuidado trabalhando nisso, e talvez você, nos fundos de ESG com o qual você trabalha, talvez tenha mais entendimento sobre isso também. Ok, senhores, nós temos várias perguntas aqui chegando no chat. A gente pode até depois voltar a esses pontos, Marco e Fábio, porque existe um esforço, obviamente, no campo internacional, principalmente europeu, nesse processo. O Green Deal é uma demonstração disso. Provavelmente deve surgir algo nesse próximo governo nos Estados Unidos na mesma linha, mas a gente sempre tem a China no meio dessa história, né? Mas antes de falar da China, eu queria fazer algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. Talvez essa aqui eu vou pegar mais para o Fábio comentar, né, da Anatone. Que tipo ou setor de investidores estão interessados na Amazônia, Fábio?
e o que eles estão pensando no mercado nacional e internacional prioritariamente quando pensam nesses investimentos na região. Você está envolvido, né, desde o início no Fundo Fama, por exemplo. Você pode trazer alguma dessas, uma certa luz nesses interesses, ou até, se possível, em um modo de operar diferenciado que pode trazer sustentabilidade, por exemplo, para uma região como a Amazônia? Então, a Amazônia, ela é muito icônica, né, pelo que ela representa. E o interesse da Amazônia não é especificamente o interesse, assim, estou falando de novo, na visão dos investidores, tá? O interesse na Amazônia não é interesse geográfico, no sentido de ter um interesse específico por aquela região, mas sim naquilo que a Amazônia representa. Então, proteger a Amazônia é quase que um sinônimo de proteger o planeta. Se hipoteticamente, se proteger o Ártico fosse proteger o planeta, talvez não existiria interesse nenhum sobre a Amazônia. O interesse estaria em relação ao Ártico. Portanto, acho que existe quase que uma metáfora, porque a Amazônia representa o planeta, propriamente dito, e na visão dos investidores, acho que tem uma questão bastante icônica. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí eu estou indo para um lado um pouco mais financeiro mesmo, está muito claro, especialmente para o europeu, quando a gente fala sobre crédito de carbono no Brasil, parece que a gente está falando de disco voador, né? Para empresários aqui, é assim, não, é uma possibilidade, talvez exista, talvez não exista, é como se fosse Papai Noel. Mas as pessoas esquecem que 2/3 do PIB mundial já funcionam com carbono regulado. Países, por exemplo, como a China já tem, né, impensável, há 20 anos atrás, como é que podia imaginar que a China tivesse algum tipo de preocupação, negociação no mercado de crédito de carbono. E quando eu falo que 2/3 do PIB mundial, eu estou falando dos Estados Unidos, somente a Califórnia tem ali, se eu não me engano, uma regulação do mercado de carbono. Muito em breve, provavelmente, a gente vai ver esse número de 2/3 crescendo. E os preços estão cada vez maiores, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa da Suíça e, se eu não me engano, o crédito de carbono, né? Porque cada país tem seus mecanismos específicos, mas, se eu não me engano, o crédito de carbono na Suíça estava em torno de 95 francos suíços e já estava se falando que o ideal seria 215 francos suíços. Então, você imagina o seguinte, do ponto de vista das empresas, dos investidores, se não existir um mercado regulado em que a Amazônia possa prover créditos para o mundo, os custos de produção vão, entre aspas, para o infinito para algumas indústrias. Então, existe, sim, uma preocupação em relação ao planeta, propriamente dito, mas existe também um olhar sobre a Amazônia falando, poxa, você é a minha solução, porque se o dia que a Amazônia começar a produzir ela já produz, né? Mas certificar créditos para poder vender e abastecer o mundo, os preços provavelmente não irão para a estratosfera, e isso viabiliza que algumas indústrias se mantenham vivas. Então, acho que tem esse ângulo também. E aí tem um terceiro ângulo, que é o investir na Amazônia, entendendo, e aí, suas múltiplas alternativas. Então, pode ser investir na Amazônia no sentido de, olha, a terra vai ficar mais cara, portanto, eu quero ganhar dinheiro e, portanto, eu quero comprar terra na Amazônia, ou a Amazônia possa ser um destino de ecoturismo, portanto, quero investir lá, ou existem várias indústrias, como eu já dei o exemplo anteriormente do açaí, que são extremamente rentáveis e quero participar disso. Esse último ângulo, acho que ainda está muito longe do olhar dos investidores, especialmente internacionais. Acho que eles não veem essa granularidade ainda, não existe essa exposição ainda, acho que isso ainda é muito pequeno para investidores locais, pouco organizados, não fundos de investimento, etc. Já o mercado de carbono e a Amazônia, assim, do ponto de vista de terra, acho que aí sim já tem interesses genuínos desse olhar mais econômico-financeiro. Ok. Tem muita discussão nisso, né, Fábio, em termos de, enfim, muita gente coloca, bom, a gente vai usar os créditos da Amazônia e isso vai aliviar o lado dos
principalmente dos países desenvolvidos, em continuar poluindo porque tem esses créditos. A gente, no IPAN, trabalhou muito tempo com o conceito de REDD, ainda fazemos esse trabalho com os estados da Amazônia, e eu queria pegar esse gancho, Fábio, para ver se o Marco faz uma abordagem a essa discussão, né? E eu volto com você depois para comentar isso. E nesse meio tempo, eu sei que eu estou jogando muita coisa aqui para vocês, mas talvez o Marco possa comentar um comentário, uma pergunta do Marcelo Ferrucci, aqui no chat, que ele diz o seguinte: uma das formas que eu faço para contribuir, direto ou indiretamente, para essa questão ambiental é a homologação da cadeia de fornecedores, e se eles não atendem esses requisitos, eles estão fora do processo. Ele pergunta se esse é o caminho. Então, Marcos, se você pudesse comentar um pouco dessa questão da Amazônia como fonte de crédito de carbono para viabilizar até uma transformação de renovação da matriz de produção de energia, por exemplo, ou industrial, e se essa questão de homologação, transparência nas empresas é o caminho para a gente continuar nesse processo de sustentabilidade que a gente vem conversando. Olha, muitas perguntas ao mesmo tempo, vamos tentar responder. Uma questão principal, voltando para o Pacto Ecológico Europeu, é que a diminuição de emissões de CO2 até 2030 deveria chegar em 55% e zero até 2050. China, aliás, também saiu com essa meta de chegar a uma economia zero carbono em 2060. Esperamos que o governo Biden realmente vai ser um governo muito mais verde do Trump, claramente vai ser, e também vai entrar nessas ambições globais. Ou seja, aí vamos poder realmente tratar a questão de mudança climática. Mas se quisermos chegar a 1,5 graus de aquecimento, ou preferivelmente menos, deveríamos chegar a economias negativas de carbono. E aí entra o valor da floresta, da Amazônia, áreas de reflorestamento, principalmente também, que poderiam ajudar a captar CO2. E de fato, eu acho um absurdo que o Brasil, nesse momento, não tenha uma visão econômica sobre o valor do carbono, porque até o presidente do Bradesco falou recentemente, entre 80 e 120 bilhões de toneladas de CO2 estão estocados na Amazônia, e se você pega no mercado europeu de certificação de carbono, chega a 20 trilhões de reais por ano. Então, são valores incríveis que poderiam chegar no Brasil, quando você vai pensando nisso. E a gente não está nem falando sobre a questão, o valor de outros produtos que poderiam sair da floresta, que todos os projetos que IPAN e muitas ONGs no Brasil, como que eu vi quando a gente estava fazendo a avaliação do Fundo Amazônia no ano passado, tem muitas experiências boas de desenvolvimento sustentável, de gestão sustentável de florestas, que levam a produção a produtos, que a gente vê com Conexus também. Fizemos uma análise de cooperativas na Amazônia e no Brasil, que são centenas que produzem sustentavelmente e têm produtos. Então, uma bioeconomia na Amazônia, utilizando esse tipo de produtos, mais os créditos de carbono, poderia ajudar imensamente no crescimento econômico do Brasil, preservando a Amazônia, reflorestando, e ter um impacto global fantástico. E o papel do Brasil podia ser de liderança nessa questão, como em discussões anteriores e anos anteriores, o Brasil teve um papel muito mais ativo nessas discussões globais, em vez de jogar fora e botar fogo num ativo, de fato. É isso que está acontecendo, botar fogo num ativo.
e nenhum investidor internacional vai gostar disso, botar fogo nos seus ativos, nem empresas. Então, eu acho que tem iniciativas novas, como vocês no IPAN, com o Serve, já olhando no valor dos estoques de carbono. Tem outras iniciativas que eu vi no Climate Kick, que eu conheci, que é o Global Forest Bond, no Brasil, que estão pensando como que pode encontrar maneiras de ajudar produtores rurais na Amazônia em conservar a floresta e remunerar para a manutenção da floresta. Então, tem muitas iniciativas novas. E eu acho que com o Pacto Ecológico Europeu, o interesse da China também para chegar a uma economia zero carbono, e o governo Biden, temos um momento de otimismo, né, e deveríamos agir rapidamente para lock in, vamos dizer, essas novas políticas a nível global. Muito bom, senhores. Temos 5 minutos para o final da nossa reunião, do nosso diálogo. Eu queria aproveitar esses 5 minutos para checar com vocês se eu capturei algumas coisas de maneira correta, né? E a principal delas é que há esperança. A fala de vocês dois é uma fala esperançosa. E que o momento da virada, seja no setor financeiro, Fábio, seja no setor das empresas ou do comércio, talvez nesses próximos 2, 3 anos, né? É isso mesmo, Fábio? Olha, há esperança, mas não há otimismo. Então, acho que a gente tem que diferenciar as duas coisas. Eu acho que há esperança por várias questões ali. Mas a principal para mim é a questão geracional. Eu sou muito esperançoso nessa questão geracional, porque talvez eu tenha uma visão um pouco romanceada, mas acho que essa geração vem com um chip muito interessante. E essa geração que hoje tem, enfim, ainda nova, está no início das suas carreiras, não tem ainda muito poder discricionário de consumo, à medida que o tempo passa, ela vai galgando posições nas suas respectivas carreiras, vai tendo mais poder de consumo, vai herdando fortunas e que o dinheiro vai ser alocado de uma maneira um pouco mais responsável. Eventualmente, essa geração não vai querer ter o seu dinheiro investido em Petrobras, JBS e etc. Vai entrar em política pública. Então, quando isso vem do âmago, né, quando vem da forma muito natural, não é o chefe que está falando, olha, se importa aí com a ESG, porque o nosso cliente quer. É muito difícil e diferente, né, você fazer algo que não está de acordo com seus valores e com a sua índole. Então, eu acho que essa geração ela vem com vamos dizer, a geração Greta, vamos dizer assim, acho que como uma figura de linguagem, vem com esses valores muito importantes. E não só do ponto de vista de consumo e do ponto de vista de política pública e do ponto de vista de gestão dos seus próprios investimentos, mas que tipo de empresas essa geração vai querer trabalhar. Claro que a gente vive num país que sofre de desemprego profundo e as pessoas não têm hoje ainda a capacidade de escolher a empresa que podem trabalhar, acho que é uma questão de necessidade, mas havendo uma chance de escolha, as pessoas vão querer o quê? Uma empresa que é ambientalmente responsável ou irresponsável? Empresas racistas ou homofóbicas ou empresas que são antirracistas e anti-homofóbicas? E isso vai fazer essa necessidade de atração de talentos, retenção de talentos, satisfação de consumidor, etc., traz um movimento muito grande para a sociedade civil que eu acho que a longo prazo acaba endereçando essas questões. A parte negativa é que a gente não tem esse longo prazo, né? Então, a gente precisa forçar um pouco essa velocidade com mais awareness, né? Com mais debates como esse, e para entender que a mudança dessa velocidade não dá para ser gradual, não dá para ser só transparente, assim como não dá para ser só não racista. Você tem que ser antirracista, você tem que ser imediatista na questão da climática, na questão da Amazônia, porque senão daqui a pouco a gente só tem cerrado e não tem irreversível.
Então, sim, eu estou esperançoso, mas para estar otimista a gente precisa um pouco mais. Grato, Fábio, ótimo. Marco, otimista ou não? Só esperançoso? Olha, eu sempre digo que todo dia eu acordo de manhã e o corpo está meio vazio e eu tento ver que enche durante o dia e que fico otimista mais tarde. Como eu que falei, o que eu acho que é muito diferente do que 20 anos atrás é que tem pessoas na área de mercado financeiro, tem pessoas nos governos na Europa, na União Europeia, que tem agora os diálogos, a conversa e a ambição de ONGs ambientais de 15, 20 anos atrás. Isso realmente é uma diferença imensa. Quando eu vejo o Biden apresentar a equipe de mudança climática dele, também fiquei otimista, porque eu acho que são mudanças radicais nos Estados Unidos. Espero que ele consiga. Então, nesse sentido, é agora ou nunca. Se não conseguirmos agora, eu acho que eu volto para onde eu comecei. Vamos ter um planeta morto, sem economia, sem jeito de viver. Então, nós temos que colaborar, buscar as oportunidades para ter essas conversas, para convencer as pessoas, incentivar, motivar as empresas para ser mais transparente, para mudar o seu comportamento. E eu acho que com os consumidores eu vejo uma mudança, e a pandemia ajudou em mudança de comportamentos, entendendo que eu não preciso viajar para o meu trabalho todos os dias, ou seja, eu não preciso comprar tudo agora mesmo, porque as lojas estão fechadas. Então, as pessoas estão aprendendo e de fato, em um ano, tivemos uma mudança radical de comportamentos que pode ajudar-nos a conseguir uma maneira de gerir a nossa economia global muito mais sustentável. Senhores, uma pena, dói o coração da gente ter que ir embora. Fábio, eu agradeço muito a tua participação. Para a gente foi uma honra tê-lo aqui, assim como ao Marco. Eu espero que esse otimismo ou a esperança ela se concretize, esse sonho de um planeta mais sustentável se realize. A gente, aqui no IPAM, acredita muito no papel dos investidores e do mercado, do comércio consciente, nesta transformação. O Fábio comentou um pouco antes sobre essa aproximação e essa conexão de dois mundos que até um certo tempo não se falavam. Eu acho que isso não tem volta, e isso se confirma na discussão que nós fizemos hoje, nos apontamentos e nas posições que os senhores mostraram muito bem. Eu agradeço muito. Nós vamos encerrar, então. Fábio, Marco, foi uma honra ter os dois aqui. Obrigado. Espero que teremos novos momentos como esse. Para quem fica, nós teremos em breve um novo evento do Amazoniar. Provavelmente vai ser relacionado com os consumidores, trazendo a relação entre Europa, Brasil e Amazônia em função dos consumidores, seja no Brasil ou na Europa, para que a gente possa, então, discutir esse aspecto do poder do consumo em transformar esse mundo para um mundo mais sustentável ambientalmente, desviando da rota, Marco, de um planeta morto, que eu espero que... Eu tenho 2 filhos, espero ter netos, e isso não aconteça. Então, agradeço muito aos dois e a todos que nos acompanharam. Lembrem que nós teremos o próximo episódio um outro formato, onde teremos traduções simultâneas de inglês e português. Teremos também um novo episódio com jovens empreendedores da Europa e do Brasil, para que eles possam trazer os seus sonhos de sustentabilidade. Muito obrigado, fiquem todos bem e feliz ano novo novamente para todos nós. E saúde! Obrigado. Obrigado.